E agora eu quero falar para você a respeito das diferenças entre federação e confederação. A federação é uma forma de Estado, tanto que a gente viu que existem duas formas de Estado, o Estado unitário e a federação. Então, a federação ela se classifica como uma forma de Estado. E o que é a confederação? A confederação não é uma forma de Estado. A confederação ela é considerada como uma união entre entes soberanos. Então, enquanto a federação se classifica como uma forma de Estado formada por entes que possuem autonomia, uma confederação ela é a junção, a união entre países. Por isso, ela é uma união, uma organização entre entes soberanos. E eu coloco algumas diferenças entre eles aqui, ó. Então, a federação se classifica como uma formação, né, uma junção, uma forma de Estado entre entes autônomos, enquanto que a confederação é essa mesma união, junção, só que entre entes soberanos, entre países. Por isso que na federação, essa junção ela é materializada através de uma Constituição Federal, enquanto que na confederação, essa união é materializada através de um tratado internacional. Então, veja, países soberanos conversam com outro país soberano, país fala com país, através de um negócio chamado Tratado Internacional. Então, por isso que numa federação tem uma Constituição Federal, que é o documento que une esses entes. Já em uma confederação, eu vou ter um tratado internacional. Na federação, não há direito de secessão. Lembra o que é o direito de secessão? Secessão significa o direito de se separar da federação. Lembra que o nosso pacto federativo ele é indissolúvel. Aqui ninguém separa, isso aqui é pior que casamento, rapaz. Aqui não tem divórcio, não. Tá na federação, não sai dela, não pode se retirar da federação. Isso é a secessão. Então, a gente não permite em uma federação o direito de secessão. Lembra que eu ainda brinquei com você falando assim, o pessoal lá do Rio Grande do Sul, né, que quer declarar a independência do Estado do Rio Grande do Sul, se eles fizerem isso, é uma tentativa de secessão, não pode, porque nós estamos em uma federação. Agora, em uma confederação, não. Numa confederação, os países são soberanos, eles são donos de si. Então, em uma confederação, se um país falar, eu não quero mais participar dessa confederação, ele pode se retirar dessa confederação. Então, essas são as principais diferenças entre uma federação e uma confederação. Lembrando que confederação não é considerado pela doutrina predominante como forma de Estado. Então, não é uma forma de Estado. Enquanto que a federação é uma forma de Estado. Ok? E agora a gente vai falar então a respeito dos tipos de federalismo. O federalismo ele pode ser classificado de diversas formas. Eu vou apresentar apenas algumas classificações de federalismo. O aprofundamento desse conteúdo você vai encontrar na parte de organização do Estado. Então, se no seu edital tiver organização do Estado, lá nesse tópico nós vamos aprofundar bem aqui outras espécies, outros tipos de federalismo. Eu só vou apresentar aquelas que de fato possam cair nesse tópico dos princípios fundamentais. E o federalismo ele pode se classificar como sendo um federalismo por agregação ou um federalismo por desagregação. Qual a diferença entre eles? E a tia vai te contar uma história e você nunca mais, uma vez na vida isso aqui, você vai entender a diferença entre esses dois tipos de federalismo. Olha só. Você sabe como que surgiu a Federação Americana? Os Estados Unidos são uma federação. Assim como o Brasil é uma federação, os Estados Unidos também são uma federação. E como que eles chegaram nesse formato de federação? Como que surgiu o federalismo americano? Então, não sei se você lembra da história, mas basicamente foi assim, ó. Quer ver? Tinha muito boa de desenho, presta bem atenção nisso aqui, ó. Estados Unidos. Tá. O que aconteceu? Antes deles serem os Estados Unidos, né, essa federação, eles eram colônia da Inglaterra, não era isso? Eles eram colônia inglesa. Então a Inglaterra estava lá do outro lado do oceano lá e estava colonizando e era colônia inglesa. Aí o que eles fizeram? Eles decidiram declarar a independência das colônias inglesas. Isso porque era formado antes por 13 colônias. Então tinha 13 colônias. Ok?
E o que eles resolveram fazer? Eles declararam a independência de cada uma dessas colônias. Olha que loucura isso aqui. Então, uma colônia falou assim, ei, sou um país independente, sou um país soberano, sou soberano, sou soberano, sou soberano, sou soberano. E todo mundo disse aqui que é soberano. Então, as 13 colônias americanas lá declararam a sua independência. Em cada uma delas, então, falou, sou um país. Aí, nisso, falou, somos independentes, somos todo país aqui. A mamãe Inglaterra, que tá lá do outro lado do oceano, ficou sabendo. Aí chegou lá pra mãe e falou assim, ei, Inglaterra, parece que a piazada lá da América declarou a independência, acha que pode isso aí? Ela falou, o quê? Os piá estão dizendo que sou independente? Sim, estão dizendo que sou independente. O quê? Tô indo lá resolver isso aí. Sua mãe já falou isso pra você alguma vez na vida? Tô indo lá resolver isso aí, meu amor. Quando minha mãe falava assim, tô indo lá resolver isso aí, chegava a dar um calafrio aqui na espinha, até o cabelo aqui da nuca chegava a arrepiar. É mais ou menos isso que ela fez. Ela falou, tô indo aí resolver. Quando ela falou, tô indo aí resolver, eles falaram assim, piazada, deu ruim. A mãe tá vindo. E ela vai vir com força. Ela vai vir com as tropas, ela vai vir com os barquinhos dela, ela vai vir para acabar com a nossa independência. Aí o que eles tiveram uma ideia? Eles falaram assim, vamos se unir para a gente combater aqui a mãe que tá vindo ali para atacar a gente. E eles resolveram se unir. E daí então esses países que se uniram formaram, portanto, uma confederação. E você já sabe por que é uma confederação. É uma confederação porque é uma junção, uma união entre entes soberanos. Eram países aqui independentes. Tá. Então, eles formaram uma confederação. Beleza. Aí veio a mãe com os barquinhos ali, tal. E eles, como estavam unidos, guerrearam e ganharam essa guerra aqui. Beleza. Estamos tudo livre da Inglaterra. Maravilha, conseguiram manter então a sua independência. Só que daí eles olharam um para o outro e falaram assim, sabe que não é tão ruim esse negócio da gente ficar junto? Você viu como a gente junto ficou forte? E a gente foi lá e combateu a Inglaterra e não sei o que, educamos a mãe e pai, não sei o que. Aí eles falaram, nossa, foi bom mesmo. Já sei. Ao invés da gente ficar todo mundo independente, vamos formar um único país? Vamos formar, então, uma federação. Só que para isso acontecer, o que eles tiveram que fazer? Cada uma das colônias, cada um desses paizinhos, tiveram que abrir mão da sua soberania e transferir essa soberania para um Estado federal. E daí eles conservaram apenas o quê? A autonomia política. E foi isso que aconteceu no Estado americano. Então, cada uma das colônias lá que declararam a sua independência abriram mão da soberania e mantiveram o quê? Parcela de autonomia. E isso aqui que viraram os Estados americanos. Claro que não é desse jeito que eu estou desenhando aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, vocês entenderam aqui a parada. Então, eles abriram mão da soberania, transferiram essa soberania para um Estado federal, que é o ente dotado de soberania, e conservaram apenas, então, a autonomia. Bom, se eu tenho uma junção de entes autônomos, materializaram isso em uma Constituição Federal, eu estou diante de uma federação. Então, veja que nesse caso, como que se formou a Federação Americana? Eram países independentes que se juntaram, que se aglutinaram, que se agregaram para formar uma federação. Por isso que nesse caso, nós dizemos que o federalismo americano se deu por agregação, porque eles eram soberanos, abre mão da soberania, passa para o Estado Federal e fica só com a autonomia, Federação Americana. Agora, e no Brasil? No Brasil foi um pouco diferente, deixa eu te contar. No Brasil funcionou assim, ó. Vou desenhar porque você está encantada com a minha habilidade de desenho. Eu sei que você está encantado. No Brasil foi assim. Brasil. Isso não é tipo uma coxinha? Não. Depende da fome, né? Vou tentar melhorar. Eu não sei como é que faz. Vai ficar assim mesmo. Brasil. Brasil. Tá. No Brasil foi diferente. Como que aconteceu? Nós éramos colônia de Portugal. Sim ou não? Sim, nós éramos colônia de Portugal. Aí, o que aconteceu aqui?
o Portugal veio colonizar e tudo mais, e ele dividiu o nosso país em um negócio que eu sei que você vai lembrar. Alô, tia Clarice, tia Suzana, de história, lembra disso? O Brasil foi dividido em um negócio chamado capitanias hereditárias. Lembra? Tá. Essas capitanias hereditárias, elas não eram países. Elas sequer tinham autonomia. Portugal dividiu, porque o Brasil era muito grande, Portugal dividiu aquele negócio todo e falou assim, ó, vou nomear um governador, alguém para cuidar aqui dessas terras, mas, ei, vocês são tudo mandados por mim. Vocês são tudo mandados por Portugal, entendeu? Então, esses estados aqui, eles não tinham soberania e eles não tinham autonomia. Quando o Brasil declarou a sua independência, quando o Brasil falou assim, ei, não quero, não sou mais colônia de Portugal, e montou então a sua federação, o que aconteceu? Esses espaços aqui, ó, que não possuíam autonomia, que não tinham nada, passaram a ter autonomia. Então, veja que nesse caso, eu tinha um Estado unitário, era uma coisa só, eu tinha um governo central único que mandava em todo o território nacional e eu tive uma descentralização política. Eu tive a criação, então, de novos poderes políticos. Então, veja, o Estado unitário é aquele que tem um único poder político mandando em tudo. Quando a nossa federação foi criada, os estados passaram a ser detentores de poderes políticos. Então, eu tive uma descentralização política. Por isso que o nosso federalismo ele é classificado como um federalismo por desagregação, porque ele era um estado unitário que se desagregou, que criou novas unidades de poder político. Você entendeu isso aqui? Já na Federação Americana, não. Eles eram soberanos, eles tinham, muito poder. Eles abriram mão da soberania e ficaram só com autonomia. Aqui os caras não tinham nada. E ganharam a autonomia. Então, aqui os estados passaram a ter autonomia. Lá, os países abriram mão de soberania para ficar com autonomia. Por isso que o nosso modelo federativo, ele se classifica como sendo um federalismo por desagregação. Então, a gente pode colocar assim, ó, o federalismo americano, federalismo por agregação. Enquanto que o federalismo brasileiro se classifica como sendo um federalismo por desagregação, ok? Como que vem na tua prova? Invertendo, né? Vai falar que o federalismo brasileiro é classificado como um federalismo por agregação, não por desagregação. Ou como o CESP já trabalhou, dizendo que o federalismo brasileiro se deu por segregação. Será que tá certo? Segregação? A ideia de segregar não tem a ver com dividir, separar? Então, correto. O federalismo brasileiro ele se deu por essa separação, por esse rompimento, por essa descentralização de poder político. Então, era um estado só que virou vários estados. Enquanto que o estado americano eram vários países que se juntaram. Fez sentido isso aqui para você até agora? Beleza. Agora a gente avança um pouquinho mais a respeito dessa classificação. Vamos lá. Você concorda comigo que a criação do federalismo americano, a criação do federalismo americano, ela se deu por aglutinação, certo? Então, ela se deu por essa junção. Então, nesse caso, nós dizemos que um federalismo por agregação se dá através de um movimento centrípeto. Ai, meu Deus do céu! Professora, é física agora? O que é isso? Ali a gente já estava na história e foi para geografia e agora é física? É mais ou menos isso. O movimento centrípeto é esse movimento de aglutinação. Então, um federalismo por agregação, ele se dá através de um movimento centrípeto. Agora, no caso do Brasil, era um estado unitário que se descentralizou, tinha um poder político e passou a ter vários poderes políticos. Por isso que a gente vai dizer que o federalismo no Brasil se dá através de um movimento centrífugo. Então, nos Estados Unidos, aqui por agregação, movimento centrípeto de formação do federalismo, enquanto que no Brasil é centrífugo.
Ah, professora, vou confundir. Como que você vai confundir? Como? Não tem como. Pensa, a tia faz esses movimentos com a mão porque ela é louca também, mas também tem uma finalidade didática isso aqui. Olha só, lembra, o federalismo brasileiro era um estado unitário, uma coisa que se descentraliza, que se desagrega. Isso aqui, ó, é o movimento da centrífuga da sua casa, ó. Chop, chop. Como é que faz lá? Abre a máquina lá pra você ver. Chop, chop. Ou seja, de dentro para fora. Isso é um movimento centrífugo. Agora, quando você pensa no Estado americano, eles se juntam. Centrípeto. Uhum. Então, resumindo tudo, o federalismo brasileiro se deu através de um movimento centrífugo, ou seja, por desagregação. Até aqui, ok? Beleza. Evoluímos, então, nos tipos de federalismo. Eu tenho ainda o federalismo dual ou cooperativo. O que é isso? Olha só. O federalismo dual é aquele tipo de federalismo em que, na hora de distribuir competências, a Constituição fala assim, ó, você faz isso, você faz aquilo e ninguém se mete. Você faz isso e você faz aquilo. Ei, você não pode se meter no que o outro faz, hein? Ou seja, ela divide aqui atribuições de forma rígida, de forma estanque. Aqui a gente está falando de atribuições de competências exclusivas, competências privativas para os entes da federação. Agora, num federalismo cooperativo, não. Num federalismo cooperativo, existe a possibilidade dos entes cooperarem entre si para o exercício de uma determinada competência. Então, a gente pode colocar assim, ó. O federalismo dual é aquele em que há uma rígida separação de competências entre a União e os estados. Isso porque a tia já te disse isso, mas não custa repetir. Para que exista uma federação, eu preciso de pelo menos 2 poderes políticos, de 2 entes, uma União e um Estado, pelo menos 2, tá? No caso do Brasil, eu tenho 3, porque eu tenho os municípios, mas eu não preciso da figura dos municípios para que exista uma federação. Para a existência de uma federação, eu preciso de pelo menos 2 entes políticos, tá? Então, o federalismo dual, que tem essa rígida separação, enquanto que no federalismo cooperativo, as competências elas podem ser exercidas de forma comum ou concorrente. Então, as competências podem ser exercidas de forma comum ou concorrente. Ou seja, os entes eles podem exercer ao mesmo tempo atribuições, juntos ou ainda concorrentemente. Ok? Beleza isso aqui? Maravilha. Qual é o tipo de federalismo do Brasil? O Brasil adota o federalismo cooperativo. Tá? Então, Brasil, federalismo cooperativo. Ainda a gente pode falar em federalismo simétrico e federalismo assimétrico. E aqui vamos lá, homeopatia. Um federalismo se classifica como simétrico ou assimétrico de acordo com o grau de representação política ou de tratamento que é destinado aos entes que compõem a federação pela União. Então, por exemplo, vamos desenhar. Então, eu tenho a União, certo? Quando a União dispensa tratamento idêntico para os estados, nós estamos diante de um federalismo simétrico. Isso aqui é característica daqueles tipos de estado em que há uma homogeneidade. Tipo, eles são parecidos, entendeu? Estão no mesmo grau de desenvolvimento. Aí a União pode tratar eles de forma igual. Pensa na União como a mãe e os estados como os filhos, entendeu? Então, há um tratamento simétrico, um tratamento igualitário, quando os estados são iguais. Então, eu falo em federalismo simétrico quando a União dispensa tratamento igualitário para os entes que compõem a federação, para os estados. Você está entendendo?
Agora, fala-se em federalismo assimétrico quando esse tratamento é diferenciado. Então, vou colocar aqui, ó. Federalismo simétrico, ele é caracterizado, então, por essa homogeneidade. Homogeneidade entre os entes. Característica daqueles tipos de Estado em que há uma maior igualdade entre os entes que compõem a federação. Não é o caso do Brasil, né, meu amor? Ei, se eu te perguntar, os estados da federação, eles são iguaizinhos? Claro que não, eles são bem diferentes, ou não é? A gente tem uma grande diversidade, seja de características culturais, sociais, econômicas, entre os entes que compõem a federação. Nesse caso, eu te pergunto, a União, ela dispensa tratamento igualitário para esses entes? Claro que não. Por isso que a doutrina majoritária, e principalmente as bancas, consideram o Brasil como sendo um federalismo assimétrico. Então, o federalismo assimétrico é aquele que apresenta características diferentes entre os entes. Então, a gente pode falar na ideia de heterogeneidade entre os entes da federação. Entendeu? Então, nesse caso, como eles são diferentes, a União, ela traz esse tratamento diferenciado, justamente porque fazendo essas diferenças é que ela vai tentar fazer com que os entes em um futuro possam ser igualizados, ok? Então, o nosso federalismo no Brasil se classifica como sendo um federalismo assimétrico. Ok aqui? Agora eu vou aprofundar um pouquinho mais, então... Concursinho mais simples, fica ali no assimétrico e tudo mais, tá? Agora te piso um pouquinho, vai para baixo aqui. Apesar do federalismo brasileiro se classificar como sendo um federalismo assimétrico, a forma de participação dos estados junto da União é simétrica. Quer ver? Você sabe, você só não sabe que você sabe. Como que os estados se fazem ouvir ou participam na formação da vontade do todo? Então, como que os estados atuam perante a União? Bom, os estados atuam perante a União através de representantes. Esses representantes são chamados de senadores. Então, para que servem os senadores? Os senadores servem para representar os entes da federação, para representar aqui os estados. E eu te pergunto, quantos senadores cada estado elege? 3. E aqui não importa o tamanho do estado, aqui não importa quantas pessoas tem naquele estado, não importa se o estado é mais desenvolvido ou menos desenvolvido, aqui os estados, eles falam perante a União de forma simétrica, ok? Então, o federalismo brasileiro se classifica como sendo um federalismo assimétrico. Devido a quê? Devido a essas diferenças sociais, econômicas, culturais que existem entre os estados que compõem a federação. Então, essa diversidade, essa heterogeneidade faz com que a União dê tratamento diferente para os estados. Por exemplo, incentivos, estímulos fiscais, diferenciados para promover igualdade futura entre eles. Agora, os estados participam junto da União de forma simétrica, uma vez que nós elegemos 3 senadores por ente da federação. Ok aqui? Muito bem. Então, resumindo tudo o que falamos nesse nosso bloco, nós vimos que a diferença entre federação e confederação está no fato de que um é formado por entes autônomos, enquanto a confederação por entes soberanos. Na federação eu tenho uma Constituição Federal, enquanto que na confederação eu vou ter um tratado internacional. Na federação não haverá direito de secessão, enquanto na confederação há sim direito de secessão. Vimos também que o nosso federalismo é um federalismo por desagregação, na medida em que o Estado Federal Brasileiro era um Estado unitário que se descentraliza, que se desagrega, formando novos entes, novas entidades políticas. Por isso dizemos que o movimento de formação do nosso federalismo é um movimento centrífugo.
Além disso, o nosso federalismo se classifica como sendo cooperativo, na medida em que a divisão das competências estatais, ela se dá em competências comuns ou concorrentes, ou seja, os entes da federação podem cooperar entre si para a realização de determinadas competências. E vimos também que o federalismo no Brasil ele se classifica como assimétrico na medida em que há uma diferença, uma heterogeneidade entre os entes que compõem a federação, justificando então esse tratamento diferenciado que a União dispensa para cada um desses entes. Mas a participação deles perante a União deve ser homogênea, ou seja, deve ser simétrica, uma vez que elegemos 3 senadores por ente federado.